A Ana dirige uma fábrica de chocolate. Ela fez uma promoção especial para todos os seus clientes. Qualquer um pode trocar 5 embalagens por uma barra de chocolate. O Roberto passou 2 semanas coletando as embalagens e conseguiu reunir 77. Você sabe dizer qual o número máximo de chocolates que ele vai conseguir receber da Ana? O Roberto pode ganhar um total de 19 chocolates. Aqui está como vai funcionar. Em primeiro lugar, 77 embalagens podem ser trocadas por 15 chocolates e sobram 2 delas. Após desembrulhar as novas 15 barras de chocolate, ele poderá trocar as 15 embalagens por mais 3 chocolates. Agora, ele pode usar as 2 embalagens restantes e as 3 novas para ganhar mais uma barra de chocolate. 15 mais 3 mais 1 igual a 19. O Henrique é astronauta e pousou sua nave em outro planeta em uma galáxia desconhecida. Ele começou a explorar a cidade e seus cidadãos. Logo, precisou desesperadamente ir ao banheiro. Mas quando viu essas 2 portas que levavam aos banheiros feminino e masculino, ficou muito confuso. O problema é que o Henrique não fala a língua local e não sabe perguntar qual porta é para homens e qual é para mulheres. Felizmente, ele encontrou o Mo, que era um nativo e que entendia inglês, mas só podia falar sua língua local. Quais são as 2 perguntas que o Henrique deve fazer para descobrir a porta certa? Ele deve apontar para uma das portas e perguntar: "Este é o banheiro masculino?" Então ele precisa memorizar a resposta do Mo e perguntar: "Eu sou um homem?" Se o Mo disser a mesma palavra, então o banheiro para qual Henry está apontando deve ser para homens. E se o Mo disser uma palavra diferente, o banheiro é para mulheres. Havia 9 doces em uma caixa. 9 pessoas pegaram 9 doces, mas um deles ainda está na caixa. Como isso pode ser possível? É bem simples. A última pessoa pegou um doce e a caixa. Dessa forma, um ficou dentro da embalagem. Em uma noite fria, 4 amigos estavam perambulando pelo bairro. Em dado momento, tentaram ficar sob um guarda-chuva, mas ele era muito pequeno. No entanto, todos os 4 conseguiram ficar secos. Como isso foi possível? Foi possível porque não estava chovendo. Conheça a Érica e o Jaime. Você tem alguma ideia do porquê ele a empurrou? Porque eles estão gravando um filme. Está vendo aquele cinegrafista refletido na janela? O Bruno organizou um jogo de apostas para seus amigos. De acordo com as regras, ele colocará 2 doces, um amarelo e um vermelho, em uma caixa escura. Se o jogador escolher o doce vermelho, receberá $5.000. Mas se escolher o doce amarelo, terá que pagar $500. Infelizmente, o Bruno é um mentiroso. Ele colocou 2 doces amarelos na caixa em vez de um amarelo e um vermelho. A Lara, que é amiga dele, viu os jogadores perdendo um por um. Mas quando foi a vez dela, ela ganhou $5.000. Como ela fez isso? Ela pegou um doce e, sem mostrá-lo a ninguém, comeu. Então ela pegou o doce que sobrou, que era amarelo, e mostrou para todos. O Bruno teve que admitir que o primeiro doce era vermelho. Caso contrário, todos descobririam que ele estava mentindo. A Nina ficou com 3 caras bonitões. No dia seguinte, cada um deles a convidou para sair. Você poderia ajudar a Nina a fazer a melhor escolha? O Paulo nem perguntou se ela queria ir a um restaurante ou não. Além disso, ele é muito rude e mandão. O Beto ela mal conhece e não é seguro ir para a casa dele sozinha. Então, a Nina deve escolher o Davi. Ele parece legal e educado. A Andréia tem 2 cordas. A única coisa que ela sabe dizer com certeza é que quando você põe fogo na ponta de cada corda, leva exatamente 1 hora para queimar. Você pode ajudá-la a medir 45 minutos com a ajuda das cordas?
Ela deve acender as 2 pontas da primeira corda e uma ponta da segunda corda. Em 30 minutos, a primeira corda terá queimado completamente. Para medir os 15 minutos restantes, ela deve acender a segunda extremidade da segunda corda. Quando estiver totalmente queimada, saberemos com certeza que se passaram 45 minutos. O Adão é um famoso cantor de ópera. Ele vai se apresentar para o rei e a rainha por 7 dias seguidos. Em troca pelo seu trabalho, eles deverão pagar 1/7 de uma barra de ouro por dia. O Adão não aceita pré-pagamentos. Ele exige um pagamento diário, que é 1/7 de uma barra de ouro. Qual é o menor número de cortes que eles devem fazer para poder pagá-lo todos os dias? Apenas 2. Veja como funciona. Dia 1, corte 1/7 da barra de ouro e dê para o Adão. Dia 2, corte 2/7 da barra de ouro e dê esta peça para ele, que lhe dará 1/7 da barra de volta. Dia 3, dê ao cantor o 1/7 da peça que você recebeu no dia anterior. Dia 4, dê ao Adão 4/7 da barra de ouro e ele lhe dará as peças 1/7 e 2/7 como troco. Dia 5, dê para ele a parte 1/7 da barra. Dia 6, dê a peça 2/7 e pegue a 1/7 como troco. E finalmente, no dia 7, dê ao Adão o último pedaço de 1/7 da barra de ouro. A Jane e o Samuel chegaram a um acampamento pitoresco. Eles tiveram que montar uma barraca. Havia 3 lugares bons: na floresta, no campo e perto do lago. Qual lugar devem escolher? A melhor opção é escolher o campo, pois na floresta vivem animais selvagens. Quanto ao lago, veja, um zumbi está escondido nos arbustos ali. Provavelmente ele não é o melhor vizinho. O Jorge estava andando pela rua. De repente, um mago apareceu do nada e o teletransportou para seu castelo. Ele ofereceu ao cara a oportunidade de escolher entre essas 3 portas. Há um tigre faminto atrás da primeira. Há um dinossauro furioso atrás da segunda. E a sala atrás da terceira está cheia de gás tóxico. Qual porta o Jorge deve escolher? A segunda. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos. O Jean tem uma macieira. O número de maçãs em sua árvore dobra a cada semana. Após 30 semanas, a árvore está completamente coberta de frutos. Você consegue adivinhar de quantas semanas a árvore precisa para ficar coberta de laranjas pela metade? Laranjas não dão em macieiras, mas se eu te perguntasse sobre maçãs, a resposta seria 29 semanas. Porque, como sabemos, o número de maçãs dobra a cada semana. No mar, há uma ilha. Na ilha, há uma casa. No meio da casa, há um copo de água. Dentro do copo de água, há uma moeda. O que há no meio do mar? A resposta correta é simples. A letra A. O Heitor foi a uma festa. Ele gostou dessas 4 moças. Ela queria falar com uma delas. Qual delas ele deve escolher? Dê uma olhada na mão da primeira moça. Ela é um zumbi. A segunda tem uma mordida de vampiro no pescoço. Ela pode se transformar em uma vampira a qualquer minuto e arruinar o encontro. E a quarta delas é um fantasma. Então, o Heitor deveria ir falar com a terceira moça. Hello. O detetive Thomas recebeu um telefonema da Bia. Ela disse: "Por favor, venha aqui. Eu fui roubada. Aconteceu muito rápido. Deixei minha bolsa no banco de trás do carro. Quando parei em um semáforo, alguém abriu a porta e a pegou." O detetive pegou a estrada e correu para a cena do crime. Mas quando viu a Bia, percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Ela tem um carro com 2 portas. Como um ladrão poderia roubar algo do banco de trás? Existem 3 casas. Uma delas parece muito estranha. Você sabe dizer qual parece suspeita?
Olhe para as pegadas. Elas entram e saem das casas 1 e 3. Então, as pessoas vão e vêm dessas casas. Quanto à segunda casa, as pegadas só vão em uma direção, para dentro. As pessoas entram, mas nunca saem. Dê uma olhada neste chão bagunçado. Você consegue contar o número de laptops que dá para carregar com a ajuda dessas extensões? O fio da extensão 3 está rompido. Quanto à segunda, uma de suas tomadas está estragada. A extensão 4 tem apenas uma tomada, o que a torna totalmente inútil. E a extensão 6 não tem cabo. Agora vamos ver o que podemos fazer sobre isso. Conecte a extensão 1 à tomada da parede. Em seguida, conecte a extensão 2 à extensão 1. Dessa forma, você pode usar duas tomadas da primeira extensão para carregar 2 laptops. Uma saída da extensão 2 pode ser usada para conectar a quinta extensão, e uma delas é inútil de qualquer maneira. Podemos usar duas tomadas da extensão 2 e todas as 4 tomadas da quinta para carregar 6 laptops. Assim, o número total de tomadas em uso será de 8. Simples. O Dani e a Diana são um casal e correm no parque todas as manhãs. A cada 2 passos que ele dá, a Diana precisa dar 3 para alcançá-lo. Se ambos começarem com o pé direito, quantos passos eles dariam antes que o pé esquerdo deles estivesse na frente ao mesmo tempo? Eles nunca alcançarão esse objetivo. Aqui está como vai ser. A Bia participou da reunião de seu colégio no último fim de semana. Todos os amigos pareciam estar indo muito bem na vida. A Carol apareceu usando roupas de marcas caras. A Matilda tinha não apenas um, mas 2 dos mais recentes smartphones. O Tom chegou em um carro esporte caríssimo. E a Beth estava usando um relógio de luxo no pulso. Dê uma boa olhada nos amigos da Bia. Você consegue dizer quem é realmente rico? Bem, vejamos. Se você olhar com atenção, a Carol não tirou as etiquetas das roupas. Isso provavelmente significa que ela está planejando devolvê-las após o encontro. Os celulares da Matilda são falsos. Veja a etiqueta. É apenas uma cópia da marca original. E o relógio da Beth é muito maior do que o pulso dela, o que significa que não é realmente dela. Portanto, o Tom é provavelmente a pessoa mais rica da reunião de amigos. A banda favorita da Ana está na cidade e ela quer muito ir ao show. Então pergunta para a madrasta se pode, mas a mulher diz que só irá permitir se a garota lhe fizer uma série de coisas. A primeira tarefa que a madrasta pede é que Ana lhe traga água em um escorredor. Para fazer isso corretamente, a jovem precisa pensar fora da caixa. Você pode ajudá-la a descobrir como? A Ana precisa congelar um pouco de água e colocar os cubos no escorredor. Tecnicamente, a água congelada ainda é água, certo? Em seguida, a madrasta pede que a Ana escolha o vestido de noite perfeito para ela. A jovem entra no armário e lá estão 3 vestidos. Um vermelho, um verde e um azul. Dê uma olhada na imagem. Qual a Ana deve escolher? Se você olhar com atenção, o botão do vestido azul está prestes a se soltar. O verde tem uma grande mancha de tinta, portanto, ela deve escolher o vermelho. Antes que a Ana possa levar o vestido para a madrasta, a mulher entra no quarto. Ao ver a mancha na roupa, começa a gritar: "Como você pode fazer isso com o meu vestido?" Mas a garota diz que não fez nada de errado e que a tinta já estava lá quando entrou no armário. A madrasta pede que a jovem encontre o culpado. Se conseguir descobrir quem manchou o vestido, ela poderia ir ao show. As 3 principais suspeitas são as irmãs adotivas da Ana, a Elsa, a Bela e Gabriela. Elas não gostam da irmã, então é provável que uma delas tenha jogado tinta no vestido da mãe para incriminá-la. Quando as meias irmãs estão fora de casa, a Ana entra sorrateiramente no quarto delas para tentar encontrar a culpada. Dê uma olhada no quarto. A primeira cama pertence a Elsa, a segunda a Bela e a terceira é da Gabriela. Você pode dizer quem fez isso?
foi a Gabriela. A cama dela é a terceira à esquerda, e se você olhar com atenção, tem um balde de tinta embaixo. A Emília e a Bárbara estão se preparando para uma noite de garotas. Elas estão se maquiando e arrumando o cabelo. As duas têm gostos muito parecidos e suas coisas são praticamente as mesmas, mas uma tem mais dinheiro do que a outra. Observando a imagem, você consegue dizer qual tem as coisas mais caras? Dê uma olhada na Bárbara. A calça dela meio que denuncia, pois é obviamente uma imitação. Portanto, a Emília é a que tem as coisas mais caras. O Henrique viajou para Paris. Assim que chegou, foi passear pelas ruas para encontrar um lugar para ficar. Ele encontrou um hotelzinho bonito e decidiu entrar. Grande erro. Por quê? Dê uma olhada na janela do último andar. Parece que é um fantasma. Caramba! Se eu fosse ele, procuraria outro lugar para ficar. Depois de encontrar um lugar melhor para se hospedar, ele decidiu almoçar. Pediu a clássica sopa de cebola francesa. Mas quando seu prato chegou, estava cheio de baratas. O Henrique chamou o gerente do restaurante para contar sobre o incidente. O homem disse: "Isso é inaceitável. Vou encontrar a pessoa responsável e demiti-la imediatamente." Havia 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e que ela estava boa quando a passou para o garçom. O garçom disse que não havia tocado na sopa, apenas a serviu ao Henrique e se apressou em atender o pedido de outra mesa. O gerente também questionou o faxineiro, que disse que havia passado as últimas horas limpando o banheiro e não tinha ideia do motivo da confusão. Você sabe dizer quem é o culpado? Ninguém. Dê uma olhada no sistema de ventilação. Está cheio de baratas. Elas devem ter se arrastado para fora dele e caído na sopa do Henrique. Que horror! Há 3 passageiros na classe executiva de um voo internacional que está indo para Roma. Dê uma olhada nessas 3 pessoas. A primeira mulher parece muito bem vestida. Ela está usando uma bolsa de grife luxuosa e enviando mensagens de texto em seu telefone caro. O rapaz no meio está trabalhando com gráficos de ações em seu laptop. E o terceiro está tomando uma xícara de café enquanto lê um artigo no Financial Times. Você sabe dizer qual deles é o verdadeiro bilionário? Vejamos, a mulher pode parecer bem vestida, mas se você vir a etiqueta em suas roupas, ela diz 100% poliéster. É improvável que uma bilionária use algo assim. O cara que trabalha com gráficos de ações está usando sapatos velhos e rasgados. Duvido que isso seja uma escolha de moda, portanto ele provavelmente não é um bilionário. Isso nos deixa com o último homem. Se você observar com atenção, o artigo que está lendo é sobre ele. O título é O Mais Novo Bilionário do Mundo. Acho que encontramos nosso homem, não é? O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo no museu da cidade. Um diamante de valor inestimável desapareceu e o ladrão não deixou nenhum rastro. Depois de analisar as câmeras de segurança, o investigador reuniu 3 suspeitos: o segurança, o curador e um visitante. O segurança disse que só saiu de seu posto na hora do almoço e que poderia jurar que o diamante ainda não havia desaparecido naquele momento. O curador passou o dia guiando uma visita ao museu para um grupo estrangeiro, que foi ver o diamante no início do passeio e ele ainda estava brilhando em seu lugar. O visitante disse que só tinha entrado para uma visita rápida e nem sequer passou pelo corredor Médici, onde o diamante estava guardado. Após essas 3 entrevistas, o Silvio encontrou o ladrão. Você consegue dizer quem foi? Era o visitante. Antes de mais nada, ele sabia a localização exata do diamante dentro do museu. Além disso, dê uma olhada no cordão que o cara está mexendo em uma das mãos. O detetive o tirou debaixo da manga e, voilá, a joia estava presa a ele. Acho que o malandro não teve tempo de ir para casa e se livrar do diamante, não é? A Júlia e alguns amigos decidiram passar o fim de semana em uma cabana na floresta. Eles chegaram na sexta-feira no fim do dia e passaram a noite se divertindo com jogos de tabuleiro e contando histórias assustadoras. Quando acordaram no sábado de manhã, descobriram que alguém havia roubado todo o suprimento de alimentos. O vidro da porta estava quebrado, mas fora isso, não havia sinais de quem poderia ter feito aquilo.
Assim, o grupo decidiu vasculhar a mata ao redor para ver se encontrava o culpado. Dê uma boa olhada na cena com a qual o grupo se deparou e veja se consegue descobrir quem levou a comida deles. O que é aquilo no canto inferior esquerdo? Parecem pegadas de urso, não é? E não apenas de um, mas de uma família inteira. Ah, e até deixaram uma embalagem de óleo no chão como prova. Sim, esses ursos foram os culpados, com certeza. A Yara acordou no sótão de uma casa abandonada. Ela tentou encontrar uma maneira de sair dali, mas tudo o que conseguiu encontrar foi um cômodo com 3 portas. Cada uma escondia um perigo diferente. As janelas e o piso atrás da primeira eram feitos inteiramente de lente de aumento, o que significa que a luz do sol provavelmente a queimaria se ela entrasse. A segunda porta escondia uma sala cheia de gás venenoso, e atrás da terceira havia um leão faminto. O que a garota deve fazer para escapar? Ela deve esperar até o início da noite e usar a primeira porta. A Sandra disse à mãe que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Ela pediu uma ajuda para arrumar a mala. A mãe ajeitou tudo o que achava que a filha precisaria. Quando a garota retornou do fim de semana, estava contando tudo sobre a viagem, mas em algum momento da conversa perguntou por que a mãe não tinha colocado uma escova de dentes. A mulher imediatamente percebeu que a Sandra estava mentindo sobre onde realmente tinha estado naquele fim de semana. Como? Porque ela pôs uma escova de dentes, mas embaixo das roupas de ginástica da filha. Se a filha tivesse realmente ido acampar, teria usado as roupas e encontrado a escova. A Kátia descobriu 3 bolsas em um sótão antigo, juntamente com um bilhete que dizia que havia R$1 milhão dentro de uma delas. Também falava que as outras 2 estavam vazias. A garota só tinha uma chance de descobrir qual bolsa continha o dinheiro, e podia confiar que uma das mensagens escritas nelas era verdadeira. Na primeira estava escrito "O dinheiro não está aqui". A segunda dizia "O dinheiro não está aqui". Na última as palavras eram "O dinheiro está na segunda bolsa". Se você fosse a Kátia, qual sacola escolheria? A primeira. Se apenas uma das pistas for verdadeira, então o dinheiro está na primeira. A polícia vem perseguindo Bruno há muitos anos, tentando provar que ele está envolvido em atividades ilícitas, mas nunca conseguiu pegá-lo. Um dia, o detetive Lauro decidiu fazer uma visita surpresa ao escritório do suspeito. Assim que o detetive chegou, a secretária disse que o chefe estava em uma viagem de negócios. O detetive pediu para ver o escritório e tirou uma foto do local, mas não tinha permissão para tocar em nada sem um mandado. Então, o Lauro voltou à delegacia e conseguiu a autorização. Quando retornou ao escritório do Bruno, percebeu que alguém havia entrado lá. Dê uma olhada nas 2 imagens e tente descobrir o que o detetive viu. A luminária da escrivaninha está inclinada e os livros estão em lugares diferentes. Definitivamente alguém esteve naquele cômodo. O Lauro decidiu revistar todo o escritório do Bruno. Em uma sala, descobriu que havia pegadas até o meio da sala e depois elas desapareceram. A única janela estava aberta. "Oh não!" gritou o detetive. "Não acredito que ele escapou de novo!" O homem tirou uma foto do cômodo e a levou para a delegacia. Ali, ele mostrou a imagem para outros detetives e um deles disse que havia resolvido o caso. Dê uma olhada na imagem. Como o detetive resolveu o caso? Ele entendeu que Bruno era um metamorfo. Isso explica por que as pegadas não chegaram até a janela. Além disso, veja toda a comida de pássaro no chão. Ele provavelmente se transformou em um pássaro e fugiu. A Júlia e o João moram nos Estados Unidos. Um dia, o João sai em uma viagem de negócios para a Europa. A Júlia sente muito a falta dele, então liga para ele. Ela pede ao João que tire uma selfie e envie para ela. Ele concorda. A Júlia fica furiosa assim que vê a foto. "Você é um mentiroso!" Como ela descobriu isso?
A Europa e os Estados Unidos estão em fusos horários diferentes, mas na foto do João é meio-dia. Esse é o horário de onde a Júlia está. Ele nunca deixou o país. Você consegue encontrar um zumbi nesta imagem? Aqui. E nesta estação de esqui, você consegue identificar algum zumbi aqui? Olá! E agora vamos ver se você consegue encontrar um zumbi neste parque de diversões. Ele está se escondendo aqui. O maior banco da cidade foi assaltado na noite passada. A polícia local investiga o caso, encontra 2 suspeitos e vai revistar suas casas. O policial vê uma pista e descobre quem é o criminoso. O que entregou o bandido? Vamos dar uma olhada nas paredes. Ambas as casas têm o mesmo quadro, mas este está pendurado de cabeça para baixo. Provavelmente tem um esconderijo atrás dele. Pego no flagra. Uma professora tem 21 lápis de cor, 7 vermelhos, 7 amarelos e 7 azuis. Ela precisa dividi-los em 2 pilhas, de modo que uma tenha 3 vezes menos lápis vermelhos do que a segunda. E a segunda pilha deve ter 2 vezes menos lápis amarelos em comparação com a primeira. Quantas canetas azuis ficariam em cada pilha? Nenhuma. A professora tinha 21 lápis, não canetas. Você consegue reorganizar esses gizes de cera de modo a formar 4 triângulos? Para resolver esse mistério, você precisa pensar fora da caixa. Aqui está a resposta correta. Vamos deixar essa tarefa um pouco mais difícil. Você consegue remover apenas 2 gizes de cera para formar 2 quadrados? Pronto para ver o resultado? Aqui está. A Daniela vai a um supermercado e percebe algo estranho. 2 dessas mulheres estão grávidas, mas uma delas acabou de roubar uma melancia. Você consegue adivinhar quem? É a de trás. Ela está usando salto alto. Uma grávida não usaria isso para ir ao supermercado. Hoje é o aniversário de Cássia. Ela leva um bolo para o trabalho para comemorar com seus colegas, Estevão, Gabriela e Rosa. A Cássia abre o bolo na cozinha do escritório. De repente, sua avó liga e ela sai para falar com ela. Depois de um tempo, a Cássia retorna e encontra seu precioso bolo de aniversário no chão. Ela questiona a todos. O Estevão diz: "Eu estava enviando um e-mail importante, então não olhei para a cozinha. Mas acho que foi a Gabriela. Ela só está fingindo ser sua amiga." A Gabriela diz: "Fui ao banheiro lavar as mãos. Quando voltei, o bolo já estava no chão." E a Rosa diz: "Não sei o que aconteceu. Fui até o lado oposto da sala para ligar a cafeteira. Fiz cappuccino para todos." Quem está mentindo? A máquina de café está desligada e todas as canecas estão vazias. Portanto, a Rosa está mentindo. Ela estava ocupada fazendo outra coisa enquanto a Cássia havia saído. O detetive Belo está almoçando em sua lanchonete favorita. Ele olha pela janela e vê sua vizinha Ângela correndo para casa. Os dois moram ao lado da lanchonete. De repente, a Ângela volta correndo e se aproxima do detetive. "Por favor, me ajude! Meu apartamento foi roubado enquanto eu estava fora. Eu não toquei em nada, simplesmente corri para cá imediatamente te procurando." O detetive Belo confere a cena do crime. Ele olha em volta e diz: "Pare de brincar, Ângela. Não houve roubo algum." Como ele soube? Dê uma olhada neste guarda-chuva. A Ângela o estava carregando quando estava correndo para casa, mas ela disse ao detetive que não tocou em nada na cena do crime. Ela apenas jogou suas coisas pelo quarto para que parecesse um roubo.
Dê uma olhada neste grupo de pessoas extravagantes. Uma delas é um vampiro de verdade. Você consegue adivinhar quem? O segundo cara. O primeiro está tendo dificuldades para beber essa bebida avermelhada. A garota está apenas usando uma fantasia de cosplay. E o cara da direita está tirando uma selfie, o que significa que ele aparece na câmera. Portanto, ele é um ser humano. O Jefferson liga para a polícia de manhã cedo. Meu vizinho e eu tivemos uma briga ontem à noite. Quando eu estava pronto para ir para a cama, vi ele parado na frente do meu carro. De manhã, saí para dirigir até o trabalho e vi isso. Meu carro é um tanto velho, mas ele tem que pagar uma indenização pelos danos mesmo assim. O policial questiona o vizinho do Jefferson. Ele diz: o Jefferson é um pouco estranho. Está sempre procurando começar uma briga sem motivo. Eu não toquei no carro, dormi a noite toda. O policial examina o carro e imediatamente percebe qual dos vizinhos está mentindo. Quem derrubou a árvore? Você consegue adivinhar? O Jefferson. Ele cortou a árvore com este machado e depois tentou colocar a culpa no vizinho para arrancar dinheiro dele. O Michel é um astronauta. Sua equipe é formada por 2 outras pessoas. Eles são gêmeos, Roberto e Bebeto. Eles vão a Marte por 1 mês para estudar as formas de vida locais. O tempo passa rápido e hoje eles precisam retornar à Terra. O Michel vai cumprimentar sua pequena equipe, mas encontra 6 pessoas idênticas na nave espacial. Ele percebe que os marcianos podem assumir qualquer forma. Quem ele deve levar de volta à Terra? Este astronauta tem 3 dedos. A cor do cabelo desse cara é diferente. Esse impostor se esqueceu de colocar orelhas humanas. E esse cara tem uma cor de olhos diferentes. Então, os verdadeiros Roberto e Bebeto estão aqui. O que há de errado aqui? O goleiro está segurando uma raquete de tênis. Além disso, por que eles precisam de 2 discos de hóquei? A Sheila baixa um aplicativo de namoro na esperança de encontrar um novo amor. Ela gosta de 3 garotos. Eles começam a conversar e compartilham algumas selfies. Todos os 3 garotos afirmam ser solteiro e morar sozinho. Mas apenas um deles está dizendo a verdade. Você consegue adivinhar quem? O primeiro cara enviou a Sheila uma selfie do banheiro dele. Ele está usando um roupão, mas há outro roupão de seda pendurado no fundo. É rosa e pequeno. Por que ele precisaria disso se mora sozinho? E o segundo cara, obviamente, gosta de joias. Ele está usando um anel em cada dedo, incluindo o anelar. Portanto, ele provavelmente é casado. Apenas o terceiro está dizendo a verdade, e a Sheila deveria dar uma chance a ele. Um perigoso criminoso foge da prisão. A polícia está procurando por ele, e a trilha os leva a um pequeno vilarejo. Eles interrogam os habitantes locais e verificam os campos. Logo, vem um fazendeiro em um campo de milho. O detetive lhe pergunta se ele viu algum estranho suspeito por perto. Desculpe, não prestei atenção ao que acontecia ao meu redor. Eu estava muito ocupado cuidando do meu milho. Logo vai escurecer e preciso fazer a colheita o mais rápido possível. O detetive imediatamente descobre que esse cara é o criminoso fugitivo que eles estão procurando. Como? O milho não é colhido dessa forma, portanto, ele não pode ser um fazendeiro de verdade. Você consegue identificar algum detalhe estranho aqui? O telefone está desconectado e o laptop não tem teclado. Você consegue identificar algo estranho aqui? Dê uma olhada nesse cara. Seu estilo de pesca é bem estranho. E quanto a essa cena, o que eles estão fazendo de errado? Esta senhora está com patins de gelo na calçada.
Uma nova sorveteria foi aberta no bairro onde o Marcelo mora. Ele vai até lá para dar uma olhada. O lugar está bem cheio porque oferece uma porção de sorvete grátis para cada cliente. O cara conhece uma linda garota chamada Kelly na fila. Ele se apaixona por ela imediatamente, mas infelizmente a Kelly já é casada. Você consegue encontrar o marido dela entre esses homens? É o segundo cara. Ele é o único que não está segurando nenhum sorvete. E a garota está segurando 2 porções. Uma para ela e outra para o marido. No dia seguinte, o Marcelo perdeu a hora e agora está atrasado para o trabalho. O chefe vai ficar furioso. Pode até demitir o subordinado. Mas espere um pouco. Acontece que o chefão não está no escritório hoje. Está fazendo uma viagem de negócios de última hora. Assim, o Marcelo pode relaxar. Mas de repente, o cara liga para ele. Onde você está? Você tem 10 minutos para chegar ao escritório. O rapaz responde. Estou no metrô agora mesmo. Bem, preciso que você faça uma coisa para mim. Me ligue quando estiver no escritório. O Marcelo é um mentiroso genial. Como ele enganou o chefe. Ele tinha uma faixa de ruído do metrô em seu computador e a tocou quando estava no telefone. Esperto. O Marcelo entra na padaria local a caminho do escritório. O cozinheiro traz 2 bandejas com tartines frescas. Não tenha pressa e tente identificar 10 diferenças entre elas. Pronto para ver a resposta? Aqui está! E quanto a estes 2 cafés da manhã? Você consegue encontrar 10 diferenças? Aqui. O rapaz chega ao escritório. Alguém alterou a senha do computador corporativo dele, que consiste em 7 dígitos. O Marcelo envia uma mensagem de texto para seu colega de trabalho e pergunta sobre a nova combinação. Aí recebe a seguinte resposta. Você pode ajudá-lo a descobrir o código? O número de dedos implica o dígito certo na senha. Portanto, é só digitar 1, 0, 5, 2, 3, 1 e 0. O Marcelo é um ilustrador. O chefe lhe envia alguns arquivos e pede que ele separe as imagens e adicione algumas cores. Infelizmente, todas as camadas estão mescladas. Você consegue identificar 6 objetos diferentes nesta imagem? Aqui estão eles. E nesta imagem, você consegue identificar 11 objetos? São estes. A irmã do Marcelo, a Ariana, vai se casar. Ele chega ao evento e ela lhe pede para tirar uma foto dela com alguns amigos. Mas alguém faz uma brincadeira com a noiva no meio da sessão de fotos e derrama tinta em seu lindo vestido. Você consegue adivinhar quem fez isso só de olhar para esta imagem? É o homem à direita. Ele tem uma corda nas mãos que está amarrada ao balde. A garota muda o vestido e o casamento vai muito bem. Após a cerimônia, eles dão uma festa em um restaurante. O lugar é muito popular entre os recém-casados. O Marcelo se depara com 3 noivas no saguão e logo vê a falsa. E você? É a terceira mulher, que está com jeans e tênis normais por baixo do vestido. Além disso, está usando uma peruca. Ela deve estar apenas experimentando a roupa. O jantar de casamento começa e os garçons servem o primeiro prato. Mas, de repente, as luzes se apagam por 15 segundos. Quando a energia volta, o Marcelo descobre que seu relógio desapareceu. Ele questiona 4 suspeitos. A Karen diz: eu estava comendo o bolo de casamento quando a luz se apagou e estava delicioso. O Nando responde: eu estava falando ao telefone com meu avô. Quando escureceu, continuei nossa conversa. O David fala: eu estava lavando as mãos no banheiro. Já Estela afirma: eu estava tirando fotos da comida para o meu Instagram. A culinária local é tão sofisticada. Quem está mentindo?
A Karen. Ela disse que estava comendo o bolo, mas deu uma olhada nele. Ainda não foi cortado. O jantar acabou de começar. O Marcelo está passando as festas de Natal com 3 de suas ex-namoradas. Eles vão para um resort de esqui chique no Alasca. Era o primeiro dia de férias quando o rapaz foi encontrado envenenado em seu quarto. A polícia interroga as garotas. As 3 tinham saído naquele dia e ele ficou no hotel para tirar um cochilo. A Megan diz: "Fiquei fazendo compras o dia inteiro." A Lola garante: "Fui à praia para tomar sol e nadar. Quando voltei, encontrei o Marcelo inconsciente." E a Sofia responde: "Fui à cafeteria local para escrever meu romance. Ninguém quis se juntar a mim." Quem está mentindo? A Lola era a época do Natal, portanto devia estar muito frio no Alasca. Ela não podia nadar e tomar sol ao ar livre. Finalmente, o Marcelo melhora e deixa o hospital. Então retorna à estação de esqui e dá uma olhada nas montanhas. O que esses caras estão fazendo de errado? Esse aqui está andando de snowboard, mas não é um esporte que precisa de bastões. Após a viagem ao Alasca, o rapaz consegue um novo emprego em Nova Orleans. Ele encontra um ótimo apartamento e se muda para lá. 3 vizinhas batem em sua porta para cumprimentar o novo morador. Uma delas é uma verdadeira bruxa. Você consegue identificar quem exatamente? A primeira garota levou um bolo que parece bem inocente. A terceira deu uma planta de presente que também parece boa. Mas a segunda mulher foi com uma cesta com comida e há uma cobra rastejando ao redor dos presentes. De repente, o Marcelo acorda em um labirinto estranho no meio da noite. A única maneira de escapar é atravessar esse emaranhado. Mas, infelizmente, há 4 criaturas perigosas esperando por ele no caminho. Em primeiro lugar, há uma górgona que transforma todos que vê em pedra. Na sequência, há um lobisomem e, como é lua cheia, ele está com muita fome. A terceira criatura é um goblin das árvores, que pode agarrar as pessoas com seus galhos fortes e é impossível sair. E, finalmente, há uma sereia que pode usar seu canto para encantar as pessoas, que vão fazer o que ela quiser. Felizmente, o rapaz tem 4 poções mágicas que podem ser úteis. Cada uma tem um efeito de 24 horas. A primeira tornará qualquer pessoa silenciosa. A segunda deixará qualquer criatura muito fraca. A terceira transforma qualquer humano em vegano. E a quarta pode causar cegueira. Você pode ajudar o rapaz a distribuir corretamente as poções entre as criaturas? Ele deve usar a poção do silêncio para neutralizar a sirene, a da cegueira contra a górgona, transformar o lobisomem em um vegano e enfraquecer o goblin da árvore. No dia seguinte, o Marcelo recebe um cartão postal. Há um bilhete escondido nesse rosto. Você consegue descobrir a mensagem? As características desse rosto formam a palavra liar, que é mentiroso em português. O rapaz compra uma excursão para conhecer os locais da região. Então tira um cochilo no trem. Mas depois de um tempo acorda e vê que seu tablet foi roubado. Ele interroga 4 turistas que estavam por perto. O Leonardo diz: "Desculpe, eu estava ouvindo música e meus olhos estavam fechados." "Não sei quem fez isso." O William responde: "Acho que foi o Ronaldo. Ele é muito suspeito, porque precisaria de tantos aparelhos em uma viagem de turismo." O Ronaldo fala: "Eu tenho um monte dos meus próprios aparelhos. Não preciso do seu tablet velho e desatualizado." E a Maria afirma: "Desculpe, mas eu estava dormindo." Você consegue identificar o ladrão? Foi a Maria. Ela escondeu o tablet do Marcelo dentro da revista. O Marcelo vai até o vagão restaurante. Lá, vê 4 turistas falando um idioma desconhecido e, assim, não consegue entendê-los. De qualquer forma, ele consegue identificar o namorado dessa garota imediatamente. Você também é capaz? É o segundo cara. Eles têm tatuagens semelhantes no pescoço. Do nada, o Marcelo acorda, trancado em uma casa abandonada. Ele encontra 3 portas, mas apenas uma delas leva à liberdade. O rapaz tem apenas uma chance. Tigres famintos estão esperando atrás da primeira saída. Há uma grande fogueira atrás da segunda porta. E um lobisomem está se escondendo atrás da terceira. Como ele poderá escapar? O Marcelo deve esperar até que o fogo se apague.
Conheço algo que despertará seu cérebro melhor e mais rápido do que o café. Sim, é hora de encontrar sua lente de aumento. Observe esta imagem com atenção. O que há de errado aqui? Cada uma dessas 4 pessoas tem uma fatia de pizza nas mãos, mas apenas 3 pedaços estão faltando na caixa de pizza. Você tem 3 jarras e todas estão com rótulos errados. Uma delas contém maçãs, outra contém laranjas e a terceira contém uma mistura de maçãs e laranjas. Você tem permissão para pegar quantas frutas quiser de cada jarra para corrigir os rótulos. Qual é o número mínimo de frutas que você precisa pegar e de quais jarras para rotulá-las corretamente? Vejamos este cenário. Você escolhe uma fruta de jarra com o rótulo maçãs e laranjas e pega uma maçã. Isso significa que a jarra deve ser rotulada como maçãs. Agora, a jarra com o rótulo laranjas precisa ser rotulada como maçãs e laranjas, pois não pode conter laranjas, e já temos a jarra de maçãs. Um cenário semelhante se aplica se for uma laranja que você retirar da jarra rotulada como maçãs e laranjas. Portanto, basta retirar uma fruta da jarra maçãs e laranjas para rotular todas as jarras corretamente. Certa vez, um fazendeiro desafiou um engenheiro, um físico e um matemático a cercar a maior quantidade de área usando a menor quantidade de cerca. O engenheiro moldou sua cerca como um grande círculo e disse que essa era a maneira mais eficiente. O físico fez uma longa linha e disse que cercar metade da Terra era o melhor. O matemático riu deles e mostrou seu projeto, que venceu os outros. O que ele fez? O matemático fez uma pequena cerca circular em torno de si mesmo e declarou que estava do lado de fora. Todos os dias após o trabalho, Jack chegava à estação de trem às 17 horas. Sua esposa saía de casa de carro para encontrá-lo exatamente às 17 horas, o pegava e levava para casa. Um dia, Jack chegou à estação 1 hora mais cedo e começou a caminhar para casa. Ele estava caminhando até que sua esposa o pegou no caminho. Eles chegaram em casa 30 minutos mais cedo do que o normal. Quanto tempo ele ficou caminhando? A melhor maneira de pensar sobre esse problema é considerá-lo sob a perspectiva da esposa. Sua viagem de ida e volta foi reduzida em 30 minutos, o que significa que cada trecho de sua viagem foi reduzido em 15 minutos. Isso significa que Jack deve ter caminhado por 45 minutos. Logan é um agente especial que está tentando capturar um vilão famoso. Depois de caminhar por algum tempo, ele percebe uma porta. Tem um código de bloqueio. O homem também vê um calendário pendurado na parede. Na parte inferior há algumas letras, SSQ. Depois de ligar os pontos, o agente especial descobre o código. Qual é? É 153. As letras representam os dias da semana: segunda-feira, sexta-feira e quarta-feira. Segunda é o primeiro dia, sexta é o quinto e quarta é o terceiro. Observe estas duas famílias. Qual delas é falsa? O que você acha? Bem, a família da direita tem hábitos alimentares estranhos. Eles permitem que o filho coma o bolo inteiro sozinho, mas talvez eles simplesmente não se importem com uma alimentação saudável. A família da esquerda, no entanto, parece estar perfeitamente bem. Mas você notou uma porta USB coberta pelo colar que a mãe da família está usando? Ela é um robô e toda essa coisa de família é apenas uma piada. Agora olhe para estes prisioneiros. Quem tem maior probabilidade de escapar? Peguei você. Nenhum deles. O da direita será impedido pelo guarda, enquanto o da esquerda ficará cara a cara com aqueles cães nada amigáveis. E quanto a estas garotas, qual delas carece de bom senso? Essa foi outra pergunta complicada.
Ambas não são as lâmpadas mais brilhantes do lustre. A da esquerda vai publicar uma foto de seu cartão de crédito em suas mídias sociais, e a da direita vai compartilhar os detalhes de sua identidade e passagem aérea com seus seguidores. Isso é incrivelmente inseguro. Era o primeiro dia de aula quando a carteira do diretor desapareceu. Havia 3 suspeitos: o jardineiro, o professor de matemática e o treinador. Eis o que eles disseram. O jardineiro estava cortando a grama da frente. O professor de matemática estava verificando o teste surpresa que havia dado aos alunos. E o treinador estava conhecendo novas pessoas que queriam entrar para o time de futebol da escola. Quem pegou a carteira? Foi o professor de matemática. Ninguém faz teste surpresa no primeiro dia de aula. Olhe para estas mulheres. Você consegue descobrir qual delas não está grávida? É a mulher à direita. Sua barriga tem um formato estranho e algo parece estar se movendo sob suas roupas. Assustador. Um dia, o imperador perguntou ao seu general o que ele escolheria se lhe oferecessem justiça ou muito ouro. Eu escolheria o ouro, respondeu o general sem hesitar. O imperador ficou surpreso. Eu teria ficado desapontado mesmo que essa fosse a escolha de um servo, disse o imperador. Mas vindo de você, não é apenas decepcionante, mas também chocante e triste. Mas o general justificou sua resposta ao imperador enfurecido e magoado sem nenhum problema. O que ele disse? Ele disse que as pessoas pediam o que não tinham. Sob o governo de Vossa Majestade, ele acrescentou, a justiça está disponível para todos. Mas eu sou um prodígio e sempre tenho pouco dinheiro. É por isso que eu disse que escolheria o ouro. A resposta agradou o imperador e seu respeito pelo general foi restaurado. A polícia chegou a uma estação de esqui no início da manhã. À noite, alguém atacou o gerente do hotel e ele foi levado para um hospital ainda inconsciente. A polícia suspeitou de 3 pessoas, Lara, Jaime e Arthur, que haviam chegado no dia anterior. Os policiais inspecionaram seus quartos e descobriram o seguinte: observe essas coisas com atenção e tente entender quem atacou o gerente. Foi o Arthur. Veja, ele não tem roupas quentes, o que significa que não veio para esquiar. Alison é uma grande chefe em uma empresa internacional. Um dia, ela está correndo para uma reunião importante quando percebe que os documentos de que precisa não foram impressos, mas ela pediu a pelo menos 3 de seus subordinados que o fizessem. O Luan disse que acabou de voltar do supermercado porque acabaram os grãos de café. O Roberto afirma que estava terrivelmente ocupado redigindo um novo contrato. E a Alice responde que esteve na cozinha, preparando lanches e fazendo café para a reunião. Quem realmente se esqueceu da tarefa e está inventando desculpas no último momento? A Alice não tem café no escritório, então como ela poderia fazer isso? O rico empresário Sr. Hudson tinha uma doença grave e estava internado no melhor hospital da cidade. Ele foi tratado com pílulas inventadas por um cientista que trabalhava naquele hospital. O Sr. Hudson estava se sentindo cada vez melhor e estava se preparando para receber alta. Mas então, em uma manhã, ele foi encontrado em estado crítico. A polícia tinha 4 suspeitos: a faxineira, a enfermeira do empresário, sua assistente e o cientista. A faxineira disse que o Sr. Hudson gostava que seu quarto estivesse arrumado e por isso ela vinha todos os dias para limpá-lo. A enfermeira disse que aplicava injeções no Sr. Hudson todas as manhãs e eles até se tornaram amigos. O cientista ficou muito chateado. A doença dele era complicada, mas fizemos muito progresso. E hoje aconteceu isso. E a assistente respondeu que seu chefe pediu que ela trouxesse os doces favoritos dele todos os dias. E ela fez exatamente isso. Você consegue descobrir quem causou a piora da condição do Sr. Hudson? Foi a enfermeira. O Sr. Hudson foi tratado com pílulas especiais. De que injeções ela está falando? Harrison estava voltando para casa quando alguém jogou algo nele e o deixou inconsciente.
Quando ele se recuperou, se viu em uma sala com 4 portas e uma janela minúscula. Harrison abriu a janela, mas ela era pequena demais para que ele conseguisse passar. De repente, o rapaz viu um pedaço de papel no chão. Era um bilhete que dizia: apenas uma porta dá para o lado de fora. As outras 3 não levam a lugar algum. Você pode tentar abrir apenas uma porta e somente uma vez. Se não conseguir, todas elas ficarão trancadas para sempre. Harrison pensou um pouco e fez a escolha certa. Como ele descobriu qual era a porta de que precisava? Ele abriu a janela. Isso criou uma corrente de ar. O homem verificou os buracos das fechaduras e sentiu um pouco de ar frio vindo de um deles. Era a Porta da Liberdade. O detetive Sheldon Cooper estava descansando em um resort quando um acidente desagradável aconteceu. Alguém empurrou a idosa Sra. Stevenson para dentro da piscina quando não havia ninguém por perto. Mas esse alguém não sabia que a senhora já foi a melhor nadadora de sua universidade e ela nunca parou de treinar. Portanto, não foi difícil para ela atravessar a piscina e sair do outro lado. Sheldon perguntou à senhora se ela tinha visto o agressor. Ela não viu, mas tinha certeza de que era alguém que sabia que ela tinha acabado de receber uma grande herança. O detetive precisava falar com 3 pessoas. Elas eram o filho da Sra. Stevenson, Tiago, sua neta Glória e sua sobrinha Judith. Tiago disse: tenho andado muito ocupado ultimamente. Surgiu algo urgente no trabalho. Não tenho tempo nem de sair do meu quarto para tomar café da manhã ou jantar. Glória pediu a Sheldon que guardasse seu segredo. Ela estava saindo com um garçom que conhecera em uma cafeteria na praia. Se seus parentes descobrissem, ficariam furiosos. E Judith disse a Sheldon que tinha pegado um carro para fazer compras no centro da cidade. Quem está mentindo? O Tiago, o homem parece queimado de sol, mas como pode se ele não sai do quarto há dias? O Jaime comprou um lindo anel para sua namorada. Ele queria pedi-la em casamento no fim de semana. Ele deixou o anel em sua mesa em casa e foi trabalhar. Mas quando voltou à noite, não o encontrou. Apenas suas 3 irmãs estavam em casa naquele dia, e nenhuma delas gostava da namorada dele. Ele questionou cada uma delas. Mia estava em seu quarto. Ela disse que havia passado o dia inteiro lá pintando as paredes. Emily estava na cozinha. Ela respondeu que estava preparando um bolo de aniversário para sua amiga. E a mais nova, Nora, estava no jardim. Ela disse que estava plantando rosas. Não demorou muito para o Jaime descobrir quem havia pegado o anel. Você sabe quem foi? Foi a Nora. Ela parece muito arrumada para uma pessoa que supostamente passou o dia inteiro no jardim. Além disso, ela não tem nenhuma ferramenta de jardinagem. O melhor jogador do time de vôlei de Juliano desapareceu logo antes do jogo. Os principais suspeitos de Juliano eram 3 jogadores do time rival. Jackson disse: acabei de voltar da academia, estava me aquecendo antes da competição. Leonardo teve que buscar sua esposa e filha no hospital. E Paulo alegou que havia fraturado a perna, e o médico da equipe estava lhe fazendo uma massagem. Quem está por trás do desaparecimento do jogador? O Paulo. Fazer uma massagem em uma perna quebrada? Sério? Molly convida seus melhores amigos para jantar: Rose, Bianca, Tom e Silvio. Tudo corre bem, mas no meio da noite, Molly percebe que um de seus livros está faltando. Esse item é muito especial, pois ela esconde todo o seu dinheiro nele. E ela nunca contou a ninguém sobre isso. Molly questiona seus amigos, mas cada um deles jura não ter nada a ver com o roubo. Você pode ajudar a Molly a identificar o ladrão? É o Tom. Ele está sentado sobre o livro roubado. A detetive Tina recebeu várias denúncias de fraude cibernética esta semana. As pessoas reclamam que todo o dinheiro desapareceu de suas contas bancárias. A detetive Tina sai para investigar o caso. Ela se reúne com 3 testemunhas roubadas e pede que lhe mostrem seus telefones. Ela espera encontrar algum tipo de bug ou aplicativo. O que eles têm em comum?
Todos eles têm o mesmo aplicativo. Bella está visitando a Índia. Ela deixa suas malas no hotel e vai explorar o mercado local. De repente, um estranho se aproxima dela e tenta lhe vender algumas lembrancinhas. Senhora, herdei esses tesouros de meus ancestrais. Eles têm milhares de anos. Bella fica muito animada. Ela adora lembranças raras. Ela analisa os itens cuidadosamente e fica furiosa. Você é uma fraude! Como ela soube? Dê uma olhada nesta estátua. Ele está usando fones de ouvido. Este cálice de ouro tem uma gravação feita em 2002, portanto também não pode ter milhares de anos. E agora vamos dar uma olhada mais de perto no colar. Ele consiste em moedas de 1 centavo de dólar. Antigamente elas nem existiam. Carla está andando de scooter em seu parque favorito. De repente alguém joga uma maçã em suas costas e ela cai. Carla olha ao redor e encontra 3 suspeitos. Ela decide interrogá-los. A Glenda diz: eu estava apenas alimentando um esquilo fofo e tirando fotos. A Britney diz: eu estava tomando sol na grama e lendo um livro, nem sequer olhei em sua direção. E o Sérgio diz: eu gravei um podcast para meus seguidores, então nem olhei em volta. Talvez a maçã tenha caído desta árvore por acidente. Um deles é culpado. Você consegue adivinhar quem? A Carla foi atingida por uma maçã vermelha com uma etiqueta de preço amarela, mas a macieira mencionada pelo Sérgio só tem maçãs verdes. Enquanto isso, a Britney tem um monte de maçãs vermelhas na bolsa, e elas têm etiquetas amarelas semelhantes. Pega no flagra. William vai ao restaurante com seus amigos Mirko, Cristal e Alex. Ele pede seu cheesecake favorito. Finalmente, o garçom traz a porção de William para a mesa. Ele pega e come um morango do top e depois se lembra: ah não lavei as mãos. Vocês podem, por favor, cuidar da minha sobremesa? Depois de um tempo, ele volta e descobre que seu prato não está mais lá. O William questiona seus amigos. O Mirko diz: desculpe, recebi uma ligação urgente do trabalho e fui lá para fora. A Cristal diz: seu cheesecake estava tão delicioso que eu pedi um para mim também. Não vi o que aconteceu porque também fui lavar as mãos. E o Alex diz: desculpe, saí da mesa para pegar o número desta senhora. Acho que ela é minha alma gêmea. Quem pegou o cheesecake do William? Dê uma olhada no prato da Cristal. O mesmo morango que o William tirou de seu bolo está faltando. Portanto, provavelmente a sobremesa é dele e a Cristal está mentindo. Alguém desenhou um pentagrama no chão da sala do diretor. Você consegue adivinhar quem tentou amaldiçoá-lo? Foi o zelador. Tem uma mancha de tinta no uniforme dele, e símbolos semelhantes podem ser encontrados em seu boné. Um grupo pop está viajando em um trem de alta velocidade. Eles estão indo para um grande show em outro país. Tudo está indo bem, mas de repente as luzes se apagam. Alguém está se movendo no escuro e todos ouvem uma mulher gritando. Finalmente as luzes se acendem novamente, mas uma das cantoras, Kelly, está desaparecida. Um inspetor local encontra o telefone dela no chão e questiona as testemunhas. Julia diz: eu estava do outro lado do vagão e então ficou tudo escuro. Não sei o que aconteceu. O Sam diz: a Kelly estava ao meu lado. Nós conversamos e depois ela desapareceu. E o Paulo diz: eu me senti mal, então me sentei e fechei os olhos. Ouvi algo, mas não vi nada. Quem está mentindo? A Julia. Ela disse que estava no outro lado do vagão, então por que o grampo de cabelo dela está na cena do crime? Você consegue encontrar 10 diferenças entre estas duas imagens? Pronto para ver as respostas?
Aqui estão elas. E quanto a estas plantinhas fofas, você consegue ver 10 diferenças entre as duas imagens? O tempo acabou. Aposto que você não conseguiu identificar todas as 10. Aqui estão elas. E quanto a estas duas imagens, você consegue encontrar 10 diferenças? Vamos conferir a resposta. A polícia há muito tempo rastreia o Jacó. Eles suspeitam que ele esteja envolvido no contrabando de diamantes, mas não tem nenhuma prova. Eles decidem verificar minuciosamente sua bagagem. O Jacó chega ao aeroporto com uma pequena maleta. O que há de suspeito nela? Ele usa um barbeador elétrico. Por que ele precisa de creme de barbear? Os diamantes devem estar dentro do tubo. Billy leva sua família a um parque de safari. Você consegue identificar algo estranho? As girafas não têm chifres e os leões não usam óculos. E quanto a esta imagem, você consegue ver o que está errado aqui? Este flamingo está usando sapatos elegantes e o elefante tem 5 patas. Você consegue encontrar a torneira mais rápida só de olhar estas imagens? A segunda. Vamos tornar a tarefa um pouco mais difícil. Aqui está um novo conjunto de torneiras. Você consegue adivinhar a mais rápida? A primeira. Qual jogador marcará o gol? Somente o terceiro jogador pode chegar ao ponto final. Esta é a rota que ele deve escolher. Você consegue encontrar estes 5 itens na imagem? Aqui estão eles. E quanto a essa enorme pilha de coisas, você consegue encontrar estes 5 itens? Pronto para ver a resposta? Veja aqui. Você consegue encontrar a peça certa? Somente a segunda se encaixa perfeitamente. A esposa do Rob decide pregar uma peça nele e muda a senha de 6 números do cofre. Ela deixa uma pista para que o Rob possa decifrar o código. Você pode ajudá-lo? Dê uma olhada mais de perto na dica. Tem um alfabeto com 4 letras marcadas, mas sabemos que a senha consiste em 6 números. Para decifrar o código, precisamos contar a posição de cada letra no alfabeto. A implica 1, E 5, J 10 e M 13. Portanto, o código final é 151013. Tatiane está preparando uma poção do amor. Ela encontrou uma receita em um antigo livro de feitiços.
Mas infelizmente, os 3 últimos ingredientes estão codificados. Aqui está uma dica para decifrar o primeiro. Às vezes posso ser um tablete, mas não sou um remédio. Posso ser espalhado em sua torrada. Sou um produto lácteo. Alguma ideia do que possa ser? Manteiga. Aqui está uma dica para o segundo ingrediente. Posso ser pequena, posso ser enorme e muito difícil de ser roubada. Esculpa-me, coloque uma vela e acenda-a com um fósforo. Que ingrediente é? É uma abóbora. Até eu entendi essa. E agora vamos tentar decifrar o último ingrediente. Essa coisa vem como um pequeno grão, mas não é arroz nem areia. É frequentemente usado no cozimento, para que a comida não fique sem sabor. O que pode ser? O último ingrediente para a poção do amor da Tatiane é o cloreto de sódio. Ops, quero dizer sal. A Lilian recebe um convite para uma festa de casamento. Ela chega e vê 3 coisas estranhas logo de cara. Você também consegue identificá-las? Dê uma olhada mais de perto na noiva. Tem um zumbi escondido sob a saia dela. Além disso, tem o planeta Terra no céu em vez da Lua. E o relógio está girando no sentido anti-horário. Bem, está tudo errado. Molly está relaxando em seu banheiro após um longo dia de trabalho. Mas você consegue ver algo estranho aqui? Ela está usando um hambúrguer em vez de uma esponja comum. Que batatinha para acompanhar. Uma competição de exposição de cães está acontecendo na cidade. Um Golden Retriever chamado Toby ganha o ouro, mas após um concurso, um zelador encontra o Toby inconsciente nos bastidores. A detetive Tina chega à cena do crime em 15 minutos. Ela faz apenas uma pergunta aos suspeitos. O que você estava fazendo nos últimos 15 minutos? Harry, tutor do Golden Retriever rival, diz: Eu estava escovando meu cachorro. Eu queria que ele brilhasse como um diamante no concurso. Sandra, a fotógrafa local, diz: Eu estava tirando fotos dos cães e seus tutores. O Sr. Green, o juiz, diz: Eu estava conversando com os repórteres. E o zelador, Frank, diz: Encontrei o Toby e liguei para a emergência imediatamente. Depois deixei ele com seu tutor e fui limpar os banheiros. Quem está mentindo? O Harry. Por que ele precisaria preparar o pelo de seu cachorro? O concurso já terminou? Lisa quebra a unha e vai a um salão de beleza para consertá-la. Lá conhece 3 manicures. Uma delas é uma impostora. Você consegue adivinhar quem? A terceira senhora. Ela está usando uma colher de chá em vez dos instrumentos comuns de manicure. Apenas mais um dia comum no escritório. Mas espere um pouco. Está vendo algo estranho? Esta lâmpada não tem nenhum fio. O que você acha desta cena? Tem alguma coisa estranha aqui? Este empresário está segurando um pincel de artista. Cássio é um policial. Ele entra na lavanderia pública local depois do trabalho. Lá vê uma mulher chorando. Ela grita: Policial, por favor, me ajude! Alguém roubou minhas roupas! Era meu conjunto favorito! O Cássio interroga 3 suspeitos entre os clientes. A Lisa diz: Passei os últimos 30 minutos aqui, mas sempre assisto a filmes no meu tablet enquanto espero, então não vi nada.
O Brian diz: acabei de chegar aqui para lavar meus próprios lençóis. Pode verificar minha sacola se não acreditar em mim. E por fim, a Nina diz: fiz uma chamada de vídeo com meu namorado enquanto esperava minha roupa secar. Não tem como eu ter visto outras coisas. Quem está mentindo? A Lisa deu uma olhada mais de perto. O tablet dela está quebrado e desligado, portanto ela não poderia estar assistindo a um filme. Você consegue identificar algum fantasma nesta imagem? Aqui. E quanto a esta cena, você consegue identificar algum fantasma nela? Olá! Pedro é um famoso blogueiro de viagens. Ele recebe um convite para visitar a praia secreta mais sofisticada do mundo. Mas o mapa tem uma pegadinha. Você pode ajudar o Pedro a escolher a rota certa. Somente a opção B o levará ao destino final.